Vocês sabem que livro é esse? Sim, é a Bíblia Sagrada. Hoje eu vou falar dela e um pouco de contexto também. Primeiramente, a Bíblia, a palavra Bíblia vem da palavra Biblos, que significa biblioteca. Assim, então quer dizer que é um conjunto de livros, que é o que a Bíblia tem de fato. Temos o livro do Gênesis, os Evangelhos, os Evangelhos, o livro do Êxodo, as cartas. Então tudo isso faz um conjunto de livros. Então, você lendo a Bíblia, você lê vários livros juntos, você não lê um só livro. Mas a Bíblia não é só um simples livro. Ela é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura que foi inspirada por Deus para os homens escrevê-la para mostrar a vontade de Deus. Primeiramente, a Bíblia Católica, essa daqui, ela possui 73 livros, que são igualmente inspirados pelo Espírito Santo. Já a Bíblia Protestante tem apenas 66, porque eles não consideram os deuterocanônicos, que é Macabeus 1 e 2 e outros livros. Eu vou deixar a lista para vocês. Mas isso se deu na Reforma Protestante, porque a igreja utilizava, naquele tempo, a tradução da Septuaginta, que possuía os deuterocanônicos. Já na Reforma Protestante, em 1500, mais ou menos por 1500, eles utilizaram outra tradução, a tradução hebraica, se eu não me engano, que não possuía os deuterocanônicos nos judeus daquele tempo. Eles não consideravam canônicos para ele. E por isso teve essa diferença, mas é só no Antigo Testamento. Continuando, como eu estava falando, tem essa pequena diferença, né? Mas a Igreja Católica em si, teve 3 concílios. Teve dois mais antigos, lá para 300 e alguma coisa, e teve o Concílio de Trento, que bateu o martelo juntamente com os outros 2 concílios e disse que os deuterocanônicos são igualmente inspirados pelo Espírito Santo, tanto quanto os outros livros que a Bíblia já continha. Mas a igreja sempre utilizou os deuterocanônicos no ensinamento. Mas vocês podem se perguntar, quais são os tipos de livros que possuem na Bíblia? Elas têm desde relatos históricos, desde cânticos, de lamentações, como o próprio nome já diz, de cartas também, e parábolas, tem vários tipos de ensinamento. A Bíblia é riquíssima em diversos textos. Eu não sei se vocês já pegaram, mas na própria Bíblia diz como a gente deve ler ela. Deixa eu abrir aqui, dar uma breve introdução à tradução. E nela tem as grandes datas da Bíblia, que vai mostrar tanto as datas do mundo exterior, que estava acontecendo no mundo, quanto as datas da história sagrada. E aqui diz como ler a Bíblia. E aqui nessa Bíblia da Ave Maria separa em 4 pontos. De acordo com as particularidades literárias da obra, ou seja, de acordo com o tipo da obra, se é uma carta, se é um canto, do contexto histórico. Isso é importantíssimo, é o contexto histórico. Porque não adianta ler uma coisa, querer aplicar o que estava acontecendo naquele tempo, a cultura dele, para a nossa. E a gente vai achar estranho. Mas a gente tem que entender o contexto daquele tempo, daquela época, para poder interpretar a Bíblia corretamente. Como, por exemplo, no apedrejamento de mulheres adúlteras. Para nós isso é esquisito, né? Mas para eles era uma, por assim dizer, da lei deles, da cultura deles, do contexto deles. E por isso a gente tem que entender principalmente o contexto histórico também. Os outros 2 pontos. O ensinamento religioso, que é o que o texto quer dizer a gente, o que o texto quer nos ensinar, de acordo com a tradição, de acordo com o magistério da igreja. Outro também é a perfeição cristã, que isso nos faz nos levar mais para Cristo, porque quando a gente reza, a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, as Sagradas Escrituras, Deus fala com a gente. Então aqui tem dizendo a marcha ascendente da revelação, que se a gente quiser começar a ler do Gênesis ao Apocalipse. Mas muita gente não recomenda, muitos padres, teólogos, porque fica cansativo, a gente esperando. Então é bom a gente ler sempre pulando do Antigo Testamento para o Novo. Vou começar por os Evangelhos, que é um texto mais de fácil entendimento. E aqui temos a divisão, que é o Pentateuco, que é os 5 livros primeiros, Penta vem de 5,
que é o Torá para os judeus, que são eles o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também temos a divisão dos livros históricos, temos a divisão dos livros sapienciais, das cartas e dos deuterocanônicos que eu falei. Tem várias divisões na Bíblia que são explicadas sucintamente e de forma bastante fácil de entender aqui no próprio introdução da Bíblia. E que a gente não tem o costume de ler essas primeiras páginas. E aqui também vai dizer como ler as citações bíblicas. O que é o ponto, o que é a vírgula, o que é o hífen, o ponto e vírgula, o que é o parêntese, o travessão. Cada um tem um significado. Por exemplo, o ponto vai juntar um versículo com o outro, tem que ler do 2 ao 3. O hífen, o intervalo, e assim vai explicando como a gente quer ler. Por exemplo, a vírgula separa de capítulo e versículo. É interessantíssima essa anotação da Bíblia. Continuando, na Bíblia ainda tem a introdução geral, a história dos hebreus, que vai começar desde o Gênesis, da criação do homem, até vai passar pelo deserto, vai passar pelo o Egito e tudo, tentando chegar na terra de Canaã. E também vai até Jesus, quando ele nasceu e faleceu. Tem toda aqui a história da salvação. E com Paulo, né, também com os outros apóstolos e as cartas de São Paulo. E diz aqui, a Bíblia, em geral, foi no seio do povo hebreu que nasceu a Bíblia. A Bíblia é uma coleção dos livros, considerados pela Igreja como escritos sob a inspiração do Espírito Santo, que contém a palavra de Deus. A Bíblia é uma mensagem de Deus que ele dirigiu e continua a dirigir aos homens. A Bíblia tem duas divisões, é o Antigo Testamento, que é da história da salvação do povo hebreu, até antes do nascimento de Jesus, e tem o Novo Testamento, que é de Jesus para frente, até os Atos dos Apóstolos e as cartas. Aqui, ó, ainda na introdução, como aqui diz, o termo testamento substitui antigamente um termo antigo, grego, que significa pacto ou aliança. Então é uma aliança de Deus com a gente, tanto o Antigo como o Novo Testamento, que veio dar resolução maior, significado, cumprimento perfeito à primeira aliança. E aqui é bem explicado, tem a Torá, os profetas, os escribas e toda a divisão. A Bíblia Católica divide os 46 livros do Antigo Testamento dos seguintes modos: o Pentateuco, que é a lei, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos. Esses são do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento são 27 livros, que são distribuídos em 5 livros históricos, que é os 4 evangelhos, 21 cartas apostólicas, que são dos apóstolos, e um livro profético, que é o Apocalipse de São João, que é o último livro da Bíblia. E assim, essa que eu estou dizendo assim é a Vulgata, a tradução Vulgata é do latim. E aqui tem, riquíssima a Bíblia, a gente entendendo esses 4 pontos que eu mencionei, principalmente do contexto histórico que ele quer ensinar, a gente consegue entender a Bíblia. E é claro que a palavra de Deus contém na Bíblia, né? Mas não só na Bíblia. Tanto no magistério como na tradição da igreja, a palavra de Deus também tem. Porque a Bíblia antes era falada oralmente, passada de geração por geração. Isso é como se fosse uma tradição, não é? Por isso que temos a tradição da igreja, que é a tradição com a palavra de Deus na Bíblia em si, contra o magistério se complementam. Nenhum está acima do outro. Por exemplo, o magistério da igreja é o que tem autonomia para interpretar a Bíblia, para dizer o que realmente aquele texto quer dizer. Por exemplo, para a gente não se contradizer com nenhum dogma da igreja. Isso é o dever do magistério. O magistério está a serviço da tradição e da Sagrada Escritura. E a tradição que vem passando oralmente, dos apóstolos até nós. Então temos esse tripé fundamental da nossa fé. Por isso que não se baseamos apenas na sola Escritura, somente na Bíblia. Porque tanto o magistério quanto a tradição são igualmente juntos com a Sagrada Escritura. Porque a tradição, se não tivéssemos a tradição, não teríamos a Bíblia antes de Jesus, né? Porque foi passado oralmente, era uma tradição. Então, por isso, temos esses 3 pilares fundamentais da nossa fé, não só a Bíblia, mas também a tradição e o magistério, que contém a palavra de Deus, como aqui diz.
não se contém, quer dizer que possui a palavra de Deus, mas não quer dizer que em outros cantos não tenha. Então, pessoal, essa foi uma breve introdução à Bíblia, esse livro fantástico aqui. É sempre bom você ler o Novo Testamento, voltar para o Velho, entender as conexões. E também, tirar dúvidas na internet. Tem um professor Felipe Aquino, que ele dá um contexto geral antes de cada livro. Também aqui na Bíblia em si tem um contexto, dizendo o contexto histórico daquela obra. Também tem o catequista, que explica bastante bem dos livros. Então, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando da Bíblia, sobre como ler as citações da Bíblia também, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like também. E comentem sobre se vocês já tiveram uma dúvida sobre a Bíblia, sobre o que é capítulo, versículo. E se vocês já tinham visto uma explicação semelhante a essa. Porque tem essa diferença entre a Bíblia católica e a dos protestantes. Então é isso. Valeu!